Está no ar mais um Se Liga Machados. Hoje estamos com os professores Guerrinha, Judite e Regis. Também com o nosso secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Flávio Ramos. Bom dia, bem-vindos ao Se Liga Machados. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Guerrinha. Bom dia, Judite. Bom dia, minha colega Severina Regis. Prazer imenso aqui no nosso estúdio aqui do Se Liga Machados. Bom dia, Flávio, meus companheiros, Marcelo, pessoal da técnica, os internautas, enfim, todo mundo. Foi um prazer e uma honra ser convidada para essa entrevista. Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui, cercado de grandes amigos, professores, ex-alunos, e parece-me até que eu não estou em Machados. Estou super feliz de estar aqui. Obrigado, é uma honra. Como estamos com 3 professores, aí conversando nos bastidores com o colega Marcel, a gente queria saber primeiro de cada um de vocês, de onde surgiu a inspiração de ser professor, ou era a opção daquela época de vocês? Ser professor, era mais fácil ser professor, era mais difícil, ou foi assim, não, eu nasci para ser professor? Começando com Guerrinha. Olha, Flávio, na verdade, eu acho que a profissão de professor não se escolhe. É um dom. Parece-me que já vem com a gente. Eu tive todas as oportunidades de fazer outros cursos, de estudar em outros lugares, mas na minha adolescência eu me deparei com um grande mestre na área de história, chamado professor João Tavares, e as aulas dele me encantavam. E aí eu decidi que eu seria um professor de história, por várias questões, entre elas, conhecer a história da humanidade, saber onde você está inserido, o que tem causas, consequências, o que gera os fatos, as consequências do que a gente vive. Então tudo isso me chamava muita atenção. E história, perdoe as demais ciências, mas é a mãe de todas as ciências. Tudo nasce na história. É impossível você analisar o homem, a sociedade, sem que ela tenha história. Então, foi uma escolha. E eu tenho um imenso prazer de ter passado 35 anos na sala de aula, como professor de história, ter ajudado a construir personalidades, cidadãos, orientar, ajudar as pessoas a construir sua história com dignidade, com respeito, com valores que a sociedade hoje esqueceu um pouco, mas na época era muito importante os valores, e conhecer a sua descendência. O homem é aquilo que pensa. Se a gente não tiver isso na memória e pôr isso em prática, a gente vive numa sociedade desajustada como é hoje. Então, ser professor de história vai ser sempre uma honra. E eu tive a honra de ser seu aluno. Que bom, né? Tive a honra. Judite, a primeira vez que você foi lecionar foi muito difícil? Você chegou na sala de aula, viu aquele monte de aluno? Não foi tão fácil, mas eu comecei minha carreira como professora muito nova. Eu tinha apenas 12 anos. E, por incrível que pareça, o professor Guerrinha foi um dos meus alunos na época. Eu era estudante e reuni um grupo de crianças para fazer a alfabetização com eles. Inclusive, meu primeiro aluno chegou na minha casa. Eu ensinava em casa, numa garagem que era da minha casa, e não tinha nada, veio bruto, uma pedra bruta. Chegou, ele não sabia pegar num lápis, não sabia nada. Então, de repente, o interesse, a vontade de aprender e a vontade de ensinar por minha parte também foi muito gratificante, porque depois de 6 meses, ele já sabia escrever e já sabia ler algumas palavras. E a questão de ser professor de português veio de onde? Especificamente com o meu amigo Guerrinha aqui, historiador, rege da parte da geografia, e você, professor de português. De onde veio essa vontade de ser professor de português? É o seguinte, desde sempre, eu sempre gostei de ler.
Quando eu aprendi a ler, eu lia tudo que caía em minha mão, jornal, qualquer coisa que aparecesse, eu estava lendo. Eu gostava de ler. E por gostar de ler, os meus primeiros sonhos não era ser professora. Eu queria ser psicóloga. Eu sonhava ser psicóloga, apesar de naquela época nem entender muito bem o que era isso. Mas eu gostava, eu queria ser. Como eu venho de uma família pobre e na minha época estudo não era uma coisa fácil, a gente não tinha escola disponível, a gente estudava onde era nos oferecido a escola. Então, eu só podia fazer aquilo que a gente tinha condições de fazer. Fui para a escola, estudei. Meu pai, naquela época, os nossos pais não permitiam que nós saíssemos para outros lugares, como hoje as pessoas estudam, vão embora, vão... Não, na minha época não era assim. Então, quando eu terminei o primário, como se chamava na época, fiz uma prova de admissão ao ginásio, que era um verdadeiro vestibular. Passei, estudei, fiz o ginasial, depois fui para o colegial, que era o ensino médio da época. E no ensino médio, a única oportunidade que eu tive de fazer foi o magistério. E foi lá no magistério que eu me deparei com a disciplina português. Era um desafio para mim. Eu tive professores maravilhosos que me incentivaram. Tive pessoas que sempre estavam comigo, inclusive o João Tavares, que Guerrinha citou, que também foi meu professor, que me incentivou, pessoas assim. E como eu gostava de ler, parti para a literatura e português. E foi ótimo, porque até hoje eu gosto de ler, gosto de escrever. Também fui seu aluno, tive o prazer de ser seu aluno. Eu só não fui aluno de Regi, né, Regi? Eu só não fui seu aluno. Não, meu não. Regi, quanto tempo lecionando? Vou voltar à pergunta que eu fiz ao meu amigo Guerrinha. Foi difícil lecionar a primeira vez? Muito difícil, Fábio. A gente passava por muita dificuldade. Na época que eu comecei a ensinar aqui em Machados, a gente não tinha a facilidade de hoje, né? Hoje temos mais facilidade no transporte. Quando eu terminei o magistério, tive o prazer e a alegria de estudar no Regina Celi, Limoeiro, e aprendi muito, foi uma maravilha. E depois que terminamos o magistério, tinha a escola intermédia, escola de patrimônio, e as madres queriam que as pessoas que ensinassem lá fossem justamente as que tivessem terminado o magistério no Regina Celi. Então, como fui estudante lá, fui contemplada a ensinar lá em patrimônio. Foi minha primeira escola, onde eu comecei a ensinar. Era difícil, a gente teria que se deslocar de Machados para lá. Até esse deslocamento era feito no Jeep, na época com o saudoso pai de Judite, seu Severino Alfredo, quem levava os professores até lá. E a gente passava por muita dificuldade, estrada sem ser conservada, muita chuva, enfim. E lembrando também, Regi, que naquele tempo, desculpe te interromper, mas não havia material escolar como hoje é oferecido pelo município, né, Guerra? Né? A gente não tinha toda essa facilidade que tem hoje. Primeiro, a educação era elitizada. Então, os que tinham condições financeiras colocavam os filhos nos internatos. Né? Eu, pelo menos, não vivenciei com meus irmãos a infância, porque um era interno em Bom Jardim, no Colégio de Freira, a outra era interno em Recife, o outro era interno no Colégio Agrícola. Então, eram aquelas pessoas que tinham condição que colocavam os filhos nos internatos. Só se encontravam nas férias, né? Só nas férias. Depois foi fundado aqui o ginasial, que para a gente foi uma coisa maravilhosa, que tinha o nome de Colégio Estadual de Limoeiro, Extensão Machados. Então, a rural da prefeitura ia buscar os professores, porque na época aqui também não tinha professores com curso universitário que pudesse lecionar de 5ª a 8ª série. E aí, que não era o 8º ano na época, a gente fazia a prova de admissão, como minha colega disse, era um vestibular. E aí esses professores vinham para cá, davam aula e voltavam para Limoeiro.
Muitas vezes ficava o carro nas estradas, porque não tinha asfalto. Era muito difícil estudar. Uma verdadeira odisseia, né? Era uma odisseia. Mas, em compensação, por ser tão difícil, havia uma valorização muito grande. Porque, quando chegaram aqui os primeiros professores da Escola Estadual de Limoeiro Extensão Machados, para a gente foi uma coisa maravilhosa. Não ter que ser interno. Nem todo mundo queria, nem podia. Então foi oferecido. Você foi um salto na época da educação de Machado muito grande, né? Inclusive, eu assim participei dessa escola e em 76 eu fui concluinte. Já a primeira turma a concluir na Escola Municipal de Machados, que depois Severino de Andrade Guerra. Em 76, a nossa conclusão foi lá, foi a primeira turma. Depois tive o prazer de voltar como professor em 82 e lá passei 35 anos. E em 2017 eu deixei aquela casa que eu tenho um amor imenso e um privilégio imenso de ter trabalhado na EREM. Depois ela passou ao título de EREM, que é de Escola de Referência do Estado. E é assim, uma trajetória que eu considero prazerosa. Quando no início da entrevista o nosso amigo me perguntou aqui, o que devo chamá-lo de professor? Eu quero ser professor a vida inteira. Você já me falou sobre isso em outras ocasiões. Que é um prazer inenarrável. Você pode até esquecer seu médico, alguma coisa da sua infância, mas os seus professores... Você não esquece, é verdade. Não esquece nunca. É verdade. É verdade. Nunca. Professora Régia, naquele período você começou lecionando em Patrimônio, zona rural, né? Hoje é a maior escola rural do nosso município, né? Era muito difícil, como você disse, não tinha transporte, os alunos não tinham material didático, né? Então, assim, hoje em dia é uma facilidade muito grande, né? Hoje em dia há transporte, hoje em dia há fardamento que o governo municipal disponibiliza. Mas você hoje vê uma valorização tal qual era no seu tempo, ou você vê uma grande diferença entre esses tempos? Flávio, existe uma grande diferença, né? Naquela época a dificuldade era bem maior, o interesse dos alunos era bem melhor. Hoje a facilidade para o acesso material é bem melhor, mas o interesse é bem menor. Quer dizer, de certa forma, a facilidade fez com que não valorizasse o estudo, não é isso, professora Judite Guerrinha? Judite sabe disso, que nós trabalhamos também em patrimônio. Eu tinha a impressão que era o seguinte: o professor, ele era tido como um ídolo. Não se tinha tanta informação como se tem hoje. O respeito era bem melhor. Você hoje vai em qualquer casa, tem uma televisão, tem um celular, a tecnologia chegou rapidamente, a informação ainda mais rápida. É interessante que a informação, mas não é conhecimento. Aí o que aconteceu com isso? Perdeu-se o foco, porque a tecnologia foi feita para ajudar, mas ela não é tão essencial numa sala de aula. E houve uma inversão de valores. Hoje, o professor sem a tecnologia, eu digo sempre, a tecnologia sem o conhecimento não serve como um material didático, é de apoio. Eu tenho que ter conhecimento. E isso, a sala de aula, antigamente a gente tinha um mimeógrafo, o retroprojetor, tudo isso era muita novidade. Então chamava a atenção do aluno. Hoje, o professor tem que se desdobrar na sua leitura, porque ele sabe que o aluno tem acesso à internet em qualquer lugar e que essa informação é mais rápida do que a oralidade. Se ele souber utilizar isso, como já disse, como uma forma... Eu participei há uns dias de um debate sobre aliena ou evolui a tecnologia. E aí a gente tem que ter uma dualidade nessa questão, né? Ela tanto ajuda o ser humano a evoluir, como ela aliena. Porque é você ler sem saber o que está lendo. É você aprender sem saber para onde vai usar. Entendeu? Então, hoje a educação corre esse sério risco.
E a família acompanhava a educação dos filhos. E hoje, na sua grande maioria, infelizmente, os pais não acompanham esta educação. Apenas cobra, né, Guerra? Apenas cobra, né? É muito importante essa questão que o professor Guerrinha levantou. Olha, quando eu comecei minha experiência como professora, eu fui, depois de sair de dentro da minha casa, onde eu lecionava, ensinava algumas crianças, eu reuni um grupo maior e já não cabia mais. Então, eu fui para uma sala que disponibilizaram aqui. E lá, a gente só tinha um quadro, que era chamado de quadro negro, porque era tudo pretinho, e não tínhamos giz. Não, ninguém disponibilizava giz para nós. Nós comprávamos os giz. A nossa única arma era o quadro que a gente tinha e o conhecimento. Então, professora, não havia carteira naquela época? Aquela que colocava o bracinho? As carteiras eram os três, como a gente chamava, né? Eram aquelas carteiras acopladas, onde ficavam. E interessante é que a gente hoje cita tanto a questão dos preconceitos e tudo, mas naquela época era muito engraçado. Homem não sentava com mulher. Era uma fila só dos meninos, uma fila só das meninas. Não tinha essa questão. Era uma coisa meio absurda. Então, meu material, a gente não tinha livros. Onde pegar esse conhecimento? Então, tudo era registrado dos nossos professores. A minha primeira professora foi Dona Adeilda Moura, que lecionava numa casinha, onde hoje é a casa de Naldo Marculino. Era um quartinho lá, todas as crianças iam para lá, só tinha o quê? Uma antiga carta de ABC para alfabetizar, que eu não sei se vocês conhecem, se alguém conhece ainda a carta de ABC, mas é um livro histórico, né? E a vontade que ela tinha de ensinar e nós a vontade que tínhamos de aprender. Porque não tinha mais nada. Um caderninho e um lápis grafite. Como vocês se referiram, não tinha nada, mas tinha tudo que era a vontade, né? A vontade. E o respeito que se tinha pela sala de aula e pelo professor. Porque eu acho que o que denigre hoje a imagem da escola é a falta de respeito. Tanto do professor com o aluno, quanto do aluno quanto do professor. A falta de respeito no geral, porque a gente precisa respeitar o espaço do outro, limitar as nossas ações e escutar, ouvir. É muito importante se ouvir. Pegando a de Judite, eu digo sempre assim, que se eu sou meio, como historiador, sou meio atrevido. Eu digo que se Jesus voltasse hoje, ele não ensinaria mais a amar uns aos outros, porque amor a gente escolhe a quem dá. Agora ele diria, respeitai-vos uns aos outros, porque respeitar é obrigação. Todo e qualquer ser humano tem a obrigação de respeitar o outro. O respeito é fundamental em todos os aspectos. O que falta hoje, na verdade, é respeito. Você saber até onde você pode ir. Em todas as questões. Isso. Familiar, econômica, trabalho, social, política. Tudo. Na formação do cidadão, entendeu? Você tem que ter respeito pelo outro. Senão a coisa não caminha. E a educação falha hoje, as escolas, exatamente por isso. Porque não se tem noção disso. Agora, isso não se aprende na escola também. Isso está numa instituição chamada família, que é o núcleo da sociedade. Olha, historicamente, e aí todos os professores de história concordam comigo, nenhuma civilização sobreviveu sem regras, sem normas, sem leis, consequentemente, sem respeito. Nenhuma, elas desapareceram na história. Roma pegou o Oriente e o Ocidente, tomou conta de toda a Europa ocidental e oriental, exatamente porque ela impunha pela força a lei e o respeito.
Exatamente. Tanto é que até hoje, né, as leis têm origem em Roma. Gente, como disse a princípio, estamos conversando aqui com a professora Judite, professor Guerrinha e professora Severina Regis. A gente está aqui bem equipado hoje para todas as informações que a gente quer do nosso município, da nossa cidade Machados, e no âmbito geral, a gente está falando de tudo hoje. E aí eu conversando com Guerrinha, Judite e Regis, a gente também resolveu tocar um pouco na nossa cidade, né? Que a gente tem o nosso fundador, Manuel João Rodrigues, né? E eu queria que Judite falasse um pouco, e nós aí vamos conversar sobre isso. Quem foi Manuel João Rodrigues? Olha, a figura de Manuel João é uma coisa meio incógnita, porque como a nossa história, infelizmente, não tem nenhum registro oficial, tudo que nos chegou e nos chega atualmente é através da oralidade. E a gente sabe a falha que esse ato pode causar, porque à medida que eu passo essa informação para um terceiro, ela vai sendo modificada. Mas, até onde nós sabemos, Manuel João era um comerciante da época, né? Um senhor, assim, muito de uma moralidade muito rígida, muito religioso, e que eu não sei bem de onde é que ele veio. Conta-se que ele veio da região lá de Siqueira, mas a gente não tem muita certeza, porque não se fala da família, de pai, de mãe, de marido, de esposa, de filho, de nada dele. A gente só sabe que ele apareceu aqui como que caído do céu e construiu uma casinha onde ele residia e abriu um ponto comercial que era antigamente chamado de Empório. Empório. Né? Aqui era assim, era onde vendia-se de tudo. À margem de uma estradinha que depois evoluiu para a bodega, né? Para a bodega, para a venda, né? Então ele chegou aqui e montou sua casa e as pessoas e foi trazendo coisa. Eu me lembro que eu ouvi falar quando eu era criança que ele passava um mês para ir fazer as compras. Ele andava, fazia mucreve, que eu achei essa palavra hilária, né? Mucreve. E eu não sabia o que era isso. Meu Deus, o que é isso? Uma vez eu perguntei a meu pai, ele disse assim: mucreve é aqueles homens que andam com os burros para fazer compra e levam cargas para lá. Era como se fosse um frete. Aí ele levava, ele tinha um montão de burros, de cavalo, não sei o quê, e ia fazer as compras em Limoeiro, que era o polo comercial da nossa região. Limoeiro era assim, como se fosse hoje a capital, né? Entendi. Tudo que a gente quer hoje, vamos para o Recife. Limoeiro era mais ou menos assim. Então, disse que passava uma semana para sair daqui, ir para Limoeiro e voltar com as mercadorias. Hoje costume, né? Ainda hoje a gente compra lá, né? Só no Mucreva, né? Aí eu achava bastante interessante isso, né? Então ele veio para cá e disse que ele vendia de tudo, mas disse que ele era muito rígido e usava, assim, de expressões até meio grosseiras quando as pessoas chegavam lá só para olhar as coisas. Dizia que ele... me lembro que isso é uma frase que todo mundo que conhece a história de Machados sabe que ele ficava muito, muito sério e às vezes até irritado com as pessoas que chegavam para perguntar ou olhar as coisas que ele tinha para vender. Ele dizia: se quer comprar, compre, né? Se quereis, quereis, se não quereis, dizereis. E despachava as pessoas. Então, Manuel João é uma figura lendária da nossa história. Então, você chegou aqui do começo de tudo, no Gênesis. Na Gênesis mesmo. Ele veio para as terras do Major. Essa região era do Major João Marques. A maioria dessas terras pertencia ao meu avô. Que, na verdade, a Regis perguntou ontem, como o Major chegou até aqui? Na verdade, a gente fez um estudo e depois de grande o senhor procurou e etc. A família dos meus avós, os meus bisavós vieram de Portugal. E quando houve a guerra, eles foram deportados. E aí ficou em Macaparana, na casa dos padrinhos, meu avô, o Major, que depois começou lá a herdar o que era deles, porque eles não tinham filhos, e
começou a adquirir terras e chegou a essa região, né? E um outro tio, que eu mostrei ontem a Regi, o único irmão do meu avô, foi contador-geral da República, esse morou no Rio de Janeiro. Eu até tive o prazer de conhecer um livro, né, que foi editado por ele. Foi, o meu amigo Denis conseguiu e me deu de presente esse livro, que é muito interessante. E aí vovô veio para cá, casou com Ana de Azevedo Marques, uma filha do senhor de engenho, e eles foram morar na fazenda Santa Teresa, ali embaixo, onde hoje existem ainda algumas ruínas, mas eles residiam lá. Até que meu avô construiu na frente de Manoel João, onde exatamente hoje é a casa que mora Evalda, onde é os Correios, tudo aquilo ali era dele, ele construiu e veio morar ali. E aí eles ficaram, um negociava e o outro era o proprietário das terras, né? Bom Destino, Lages, Santa Teresa, tudo isso era então, no caso, o Manoel João Rodrigues, como anteriormente falei, veio morar nas terras do seu avô. Eram amigos. Eram amigos. Veio a convite dele para cá. Foi. Veio a convite. E tudo que a gente tinha aqui, a cidade de Machado, se resumia àquela área lá de baixo. Era aquela área lá embaixo. A igreja congregacional, a primeira capelinha que depois caiu, né, Jota? E aí foi reerguida. E aí nasceu a nossa cidade ali. O marco inicial era ali. Certo. Aí, nesse meio tempo aí, a gente vem com o nome da cidade, né? Nossa cidade Machados, que veio da família Machado. Não é? Também o que conta a tradição, né? Que muito próximo aqui da nossa cidade ficava o engenho Machado, que era de uma família tradicional, que eu não sei muito também sobre essa família, porque depois das pesquisas nós fizemos e a gente não consegue elencar as pessoas. Porque eu tenho algumas pesquisas feitas em cima da família Sarinho, Santiago, que também fazia parte aqui da nossa comunidade, tinha muita influência. A família Guerra, a Lucena, que era de Antônio Guerra, né? Muita gente assim. Mas e a gente não consegue pontuar, fazer uma ligação dessas famílias com a família Machados. Porque, aliás, família Machado, que era, eu não sei se ainda tem alguma coisa a ver com a família dos Militão, que são Machado, né, que também né? É Machado. Eu não consegui ainda fazer essa ligação. Mas conta a nossa história que o engenho pertencia a essa família, ficava muito próximo. E como a nossa cidade era somente umas casinhas na época, né, da formação, lá num ponto mais distante, que ficava só ali perto da Capela Mãe Nossa Senhora de Fátima, a igreja congregacional era aquela região ali, e o engenho Machado é onde hoje atualmente é o bairro do Machadinho. Próximo ali ao balneário Beija-Flor, né? Mais ou menos por ali. Então, dizem que as pessoas que passavam pelas veredas diziam sempre, vamos para o Engenho Machado, Então, ficou essa questão, ligou o nome da família ao engenho e, consequentemente, puxou para a nossa cidade. E hoje a gente sabe que é Machado por isso, e depois recebeu o S para diferenciar de Machado de Minas Gerais, e a nossa história é contada mais ou menos assim. E nesse meio tempo, a gente teve também uma peste de varíola, não é, Guerrinha? Na nossa cidade. Conta um pouquinho sobre isso. E sobre a promessa feita pela sua avó, Ana de Azevedo Marques. Conta pra gente. Quando eu comecei a fazer minha especialização, eu estava contando aqui antes, eu senti um desejo de fazer uma pesquisa mais profunda, porque meus pais me contavam, meus avós. Eu lembro que eu, muito pequeno, via meu pai sair no carro com Judite, com tanta gente para fazer comissão nas cidades vizinhas, para fazer a festa. E aí eu queria sempre perguntando, e minha mãe sempre contava que meu avô foi prefeito interino, né, o primeiro prefeito, tinha uma relação muito grande com o pessoal da época. Eu tenho fotos na minha casa com as grandes autoridades na época.
E aí, minha avó era muito religiosa, Dona Naninha. E aí, em 1918, houve realmente uma peste de varíola em Machados. E muita gente morreu, porque na época a varíola não tinha cura, né? Era uma doença incurável. Então se tratava na palha da banana. Como de Machados, quem vai para onde morou seu Adriano, ali havia um córrego chamado Córrego da Bexiga, porque muitas pessoas foram levadas para lá para ser tratada na palha da banana. E até morrerem. Muita gente se enterrou ali. E aí, em 1918, ela fez essa promessa para que, se essa varíola, essa peste diminuísse, ela faria no último domingo do mês de janeiro a procissão de São Sebastião. Então, durante muitos anos, essa procissão foi feita por Dona Naninha. Na época nós tínhamos e não tínhamos a igreja matriz aqui, não é, Guerra? Não. Depois foi que meu avô doou esse terreno, a escola Major João Marques, tem o nome dele, a matriz São Sebastião, o cemitério, a casa paroquial. Isso foi doações dos meus avós, do Major e de Dona Naninha. E aí eu ouvi um pouquinho, vou voltar mais um pouquinho. Se houve a promessa e depois começou a haver as procissões, a primeira imagem de onde veio, foi. Vocês tinham em casa? Dona Naninha tinha. Foi aí que quando eu fui fazer meu trabalho, que eu contei, quando eu fui fazer meu trabalho de monografia na Federal, o professor disse: o senhor tem que ter um embasamento científico e ter documentos que comprovem isso. Então, a oralidade, na época, eu fui em busca de Padre Zé Maria. E aí ele narrou o seguinte, que vovó tinha a imagem de São Sebastião, era uma imagem pequena, e foi feita com a imagem dela durante muitos anos a procissão de São Sebastião. Até que depois mandaram buscar essas imagens fora do Brasil, em Portugal, e aí veio. Porque havia, nesse período da história, não só em Machados, mas em muitas regiões, em muitas cidades, a questão do sincretismo afrodescendente, que já se cultuava São Sebastião no afro, com outra conotação, com outro nome, e essa fé já era vivenciada. E por ele ser considerado o santo da peste, da fome e da guerra, a promessa foi feita ligada a essa conotação. Aí me fala hoje, fala para os internatos que estão nos assistindo agora, esse percurso, hoje, se fosse feito, ele iria de onde para onde? Não, ele saiu de onde? A procissão saía no início da casa dela, que era o engenho, Santa Teresa, ou senão na casinha já da cidade, onde mora Evalda. Certo. Saía dali e chegava até a capelinha, porque a cidade se resumia aquilo ali. Acredito, desculpa aí, eu acredito até que essas primeiras procissões devem ter saído lá da fazenda, né? Porque era um percurso muito pequeno. Isso aqui tudo era um plantio de café. E era mata. Pau d'arco, mulungu. Todas essas plantas tinha muito aqui. E tinha muito café. Muito café. E isso aqui tudo era... Tanto é que existem fotos e tudo que comprovam... E aqueles primeiros andores, que existem algumas fotos... pareciam com os atuais? Não, os andores eram belíssimos. Olha, eu acredito até que é a questão do dom, da vocação. Machados teve um prefeito chamado Evandro Marques, né, que é meu primo legítimo e neto de Dona Ana, de Dona Naninha, e ele era quem decorava os andores, juntamente com vários jovens que ajudavam. Passava-se o sábado à noite da festa, todos trabalhando nesses andores para que eles saíssem. Que naquele tempo só havia a festa religiosa, Guerra.
Ou havia mais? A festa social, no início, era o quê? Era presépio, cavalo marinho, Mas carrossel. depois carrossel. Porque o parque também era de Tissenhor. Mas isso já veio depois, muito porque depois. a origem mesmo, Era só religioso. que só era uma procissão, que não tínhamos padre. Na época. É bom que se frise isso. Era tudo por uma questão da fé das pessoas. A população, que também era muito pouca, reunia-se, orava, saía em procissão, voltava para casa e acabava a festa. Entendeu? Essa festa social não existia. Existia sim a festa religiosa. Essa festa social veio depois, muito depois, porque aí era como os belos natais, os belos anos novos da gente, que era o quê? Trocar de roupa, dar uma voltinha no parque, andar na onda, né? Esperar a missa, que a missa são era coisas de assim manhãzinha, bastante interessantes. E eu acho que vocês vão lembrar disso, né? Que meu pai contava, eu vou lembrar. Eu ouvi uma linda página musical. Era. Que tinha nos balanços, com né? certeza. E aí a gente ia para a onda, para o balanço, para o carrossel. Eu lembro, Festa. eu tenho só 40 anos, mas eu lembro de Rosquinha ainda chegando naquela casinha do balanço. Locutor oficial. Os LP debaixo do braço, não era? LP. Eu trazia os LP e aí você ia lá pedir a música que você queria e dava um recadinho do coração, não era? Procurar nas faixas, né, do LP com a música e procurar nas faixas. A música, exatamente. Era. Saudosos. Isso era uma forma de que os apaixonados aproveitavam Da época, né? para se declararem aos seus amados. E a gente trocava de roupa, né, Judite? E ia para a festa para escutar alguém enviar uma música para a gente. Justamente. Quer dizer que vocês ficaram nos arredores dos balanços, ali onde tinha aquelas bocas. Passeando, andando na cidadezinha pequenininha, mas deixa uma saudade, sabe? É uma questão não é só de saudade. A terraplanagem não era calçada ainda, Era tudo barro. E como a nossa cidade é edificada num solo altamente vermelho, imaginem vocês, no final da festa, depois de ir 1000 vezes para lá e para cá, para lá e para cá, porque não tinha outra coisa para você fazer a não ser andar. E do começo para o fim da festa e do Quando final chegava no fim da festa, imagina como é que estavam essas pessoas, né? Judite, quando chovia, como é que fazia? Aí era lama até umas horas. Mas nada disso tirava o brilho da nossa festa. A gente era tão feliz naquela época, com tão pouco. Hoje se tem tudo e o povo reclama e reclama. A gente não reclamava de nada, a gente era tão feliz, tão alegre. Esperávamos décadas, porque parece que o ano da gente é diferente de hoje. Hoje, você sai do Natal, já é São João. E a gente esperava, gente, parecia uma eternidade, um Natal para o outro. Nunca vi demorar tanto. A vida é tão corrida hoje em dia, né? Demais. A gente nem sente muito as coisas. De repente, passou. De repente passa de um dia para o outro, né? E aí a gente, falando sobre a festa, as primeiras missas que vocês sabem dos relatos que alguém fala com você, eram missas campal? Eram, porque a capela era muito pequenininha e para construir uma nova e a matriz, a Nossa Senhora de Fátima, passou muitos anos em peregrinação, inclusive foi Dom Manuel, nosso querido Dom Manuel, na época pároco, que trouxe para a gente volta para nossa de capela. volta a capela, porque Nossa Senhora de Fátima visitou toda essa região, passou muito, teve pessoas em Machados que a viu e depois morreu e nunca mais viu a Nossa Senhora de Fátima, e quando ela chegou, foi uma alegria, um dia maravilhoso para o machadense recebê-la de volta. Foi Dom Manuel que trouxe para cá. E a matriz, toda aquela procissão do tijolo na cabeça, da construção, de colocar essa pedra. Guerrinha está falando da procissão do tijolo na cabeça, mas eu quero que vocês falem um pouco dessa procissão, que a maioria das pessoas que estão nos assistindo não sabem. Não. Uma das procissão do tijolo na cabeça. Também deve lembrar bastante. Inclusive o pessoal do nosso bastidor, me desculpe, estão tudo de boca aberta, não sabe da procissão do tijolo na cabeça. A nossa amiga Régia aqui, ela
tem assim uma ligação muito forte, porque a avó dela foi a primeira zeladora da nossa igreja. Eu não me lembro assim de outro padre a não ser Monsenhor Zé Maria aqui. E era bastante interessante, gente. Era uma coisa tão impressionante a questão da fé, da religiosidade, que nós só tínhamos uma missa por mês. Uma missa por mês. Só uma. Era geralmente na segunda terça-feira do mês. E o padre chegava, Monsenhor Zé Maria, como se eu estivesse vendo agora, com aquele chapeuzinho montado no jumento. Ele vinha de Orobó, montado no jumentinho. Mais uma vez relembrando que transporte zero. Não, era no lombo do animal. No jumento, não era Regis. Vinha para cá e ficava aqui. Chegava na segunda-feira à tarde. Na segunda-feira à tarde ele chegava. Aí ficava à noite, fazia uma celebração, confessava, né? Dormia na casa, eu não acho que na casa de Dona Naninha, era do seu senhor, enfim, do pessoal por aqui, porque ainda não tínhamos casa paroquial. A gente nem tinha paróquia na realidade. E o impressionante, para vocês sentirem quão importante era aquele evento, o município todo mês decretava, não era o município, a nossa localidade decretava um feriado. Todo mundo, a zona rural em peso vinha para a missa da terça-feira. Todo mundo. Não tinha essa coisa. E era na terça porque ele deveria celebrar no domingo na paróquia de Orobó. Justamente. Não é isso? Era impressionante, porque não tem essa coisa, eu não posso ir porque tem um trabalho, porque fechava-se tudo, comércio, o pessoal da zona rural deixava o boi, o cavalo, o roçado e vinha para a missa. Flávio, e nós tínhamos a festa da colheita, que já era uma coisa assim, que já foi um maravilhosa, evento em benefício da construção da matriz que Monsenhor Zé Maria o saudoso Zé Cardoso, meu pai de Margarida Cardoso. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Os tijolos da procissão dos tijolos, eles eram batidos, porque naquela época não havia cerâmica, né? Não tinha olaria, era batido à mão. Eram feitos onde esses tijolos? Onde hoje é a fazenda de Antônio Borges. Era ali numa várzea, eu não sei como era. Era a próxima residência de Manuel Custódio. Naquela região, Xandivela. E aí convidava-se os religiosos, os moradores. Muito com minha irmã mais velha. Todo mundo ia. E os jovens, né, crianças iam. Como naquela época a gente... Quem pudesse trazer dois, trazia. Quem pudesse trazer um, trazia. Isso aí aquela procissão enorme. Aí chamava-se procissão dos tijolos, né? Procissão dos tijolos, Lá não havia caminhão, a gente sabe, na época. Então as pessoas traziam 2, 3, 4, 5 um saco de tijolo na cabeça para a igreja. Com quem pudesse, né? E os tijolos foram fabricados pelos próprios moradores que disponibilizaram. Era uma várzea onde tinha bastante água, então formou-se o que chamava de caeira, não era? Caeira, isso. E construiu. Minha gente, os tijolos eram uma coisa impressionante. E eu lembro... pior do que pedra. Meu pai dizia que no dia de botar fogo na caeira, eles acordavam de 3 horas da manhã para botar fogo na caeira onde estavam as pilhas de tijolos. Você sabe, né? Aquele monstro, era uma pirâmide, era tipo uma pirâmide, né? E colocava a lenha embaixo e ficava queimando até cozinhar. Aí quando Mas chegava... tudo isso era uma festa, né? Porque ia a comunidade inteira para esses lugares. E para vocês terem uma ideia... O tijolo era tão pesado que o Monsenhor Zé Maria, quando era nessas ocasiões de missa, na missa da segunda-feira, logo após a missa da noite de lua, aí vamos buscar o tijolo. A gente não tinha energia, era tudo na base da luminária mesmo, Lampião, das velas, dos lampiões, e candeeiro. Então, aí vamos buscar. Para vocês terem uma ideia, Monsenhor Zé Maria só trazia um tijolo, minha gente, porque ninguém podia com mais de 2. O homem mais forte levava 3 tijolos. Agora, o que mais me impressiona, sabe o que é?
os construtores, as pessoas que construíram, seu Zé Bernardo, tanta gente que não tinha os recursos que tem hoje. E você vê seu Juvenal. Aí a gente vê as paredes da matriz sólida, o tempo passa, elas estão ali. Sem a tecnologia, a inteligência do homem é fantástica. A base daquela matriz, as pedras. Quem tem fotos antigas da construção da matriz, a base dali de pedras, que eu não lembro de onde vieram aquelas pedras, mas foi impressionante porque seu Zé Bernardo, ele tinha uma técnica de construção, fazia tudo aquelas coisas, e ficou muito bonita a matriz da gente, apesar de não ter uma arquitetura muito exuberante, né? A nossa arquitetura é simples, mas era perfeita na sua solidez, né? Para você derrubar uma parede daquela. A inteligência humana, né? A inteligência. Está aí as pirâmides do Egito, né? Você põe as pirâmides do Egito no computador, ela tem tudo perfeito, como se ela tivesse sido planejada. Estão lá, né? Estão lá, sobrevivendo a tudo isso que veio das mudanças, da evolução climática, de tudo, e estão lá. É fantástico, o homem é muito inteligente. Se a gente pudesse usar isso para o bem. Existe hoje alguma casa, alguma arquitetura igual a de antes? Existe. A igreja congregacional, ela permanece com a mesma fachada. A casa de Evalda, ela permanece ainda com a mesma fachada. Onde é a casa de seu... Do antigo Manuel Barbosa, né? Ali aquelas também. Casas. Aquela de Dona Laura de seu Zé Vitorino. Tem também, a fachada. Onde é aquela restaurante Fazenda de Francisco. Ali é restaurante Fazenda, né? Casa Grande. Casa Grande. Ela não tem, ela perdeu, né, já algumas coisas, porque houve até alguns questionamentos com algumas reformas que foram feitas em Machados. E eu ficava bastante preocupado, porque as pessoas diziam, mas é um patrimônio histórico. Para ser um patrimônio histórico, além da memória, né, ele tem que ser tombado como patrimônio histórico. E aí, a partir do momento que se traz as pessoas especializadas nisso aí, cria-se um documento no qual a pessoa não pode alterar a estrutura, como é feito a arquitetura da casa. Mas se não tiver esse documento, se perde no tempo. Ele não pode ser considerado um patrimônio. Ele é só um patrimônio para nós, da nossa afetividade, porque da nossa história, porque para os outros ele não tem valor. Ele não tem. É como aquele Sobradinho. Vocês não sabem a importância que tem aquele Sobradinho. Quando eu passo ali, eu fico tão triste, porque aquilo é um ponto de referência da nossa cidade. Quando nós éramos crianças, aquilo era tão distante da gente. Ave Maria, parecia até... era em outro mundo. O Sobradinho, gente, nunca se viu uma casa em cima da outra. E era a primeira que a gente conhecia aqui. Não era porque todas as casas eram o mesmo nível, mas ele não, ele se destacava porque era uma casa além do local, além do ponto geográfico que ele estava lá em cima, né? E de onde você olhasse, você via. Eu lembro que eu ia para a casa da minha avó e quando a gente vinha na ladeira descendo, aí que eu olhava, estou em casa, porque eu via o Sobradinho. O Sobradinho era o ponto de referência da minha cidade. Cheguei em casa e hoje eu vejo ele se acabando, não tem mais nada, com a iminência de ser demolido, porque dizem que vai ser demolido. Me dá uma dor na alma de saber disso. Porque para você, jovem, ele não tem nenhum valor, mas para a gente é um valor histórico, afetivo, imenso. E por isso é que eu parabenizo o pessoal hoje, né, com essa preocupação. Porque o cidadão sem memória, de que é feita a nossa memória? De lembranças. Justamente. E se eu perco essas lembranças, eu perco a referência, a minha referência.
entendeu? Você pode viajar o mundo inteiro, mas você é machadense. Você tem que ter orgulho pela terra que você... Deixar de ser, você exato. nunca vai deixar de ser machadense. Foi entendeu? mais um dos motivos que esse departamento de comunicação, dentro da Secretaria de Cultura, foi criado uma ideia... Aqui eu mando um abraço muito grande, mas ele foi um dos idealizadores disso aqui, a gente conversou um pouco, e a gente quis que é o departamento de comunicação para que essas memórias ficassem registradas. Você veja, Flávio, aí aqui eu peço licença a isso, como eu me sentia feliz, e aí eu faço uma referência ao atual prefeito, essa pessoa magnífica, que é o senhor Agemir, um cidadão exemplar. Quando eu chegava no Rio, eu sempre gostei muito de carnaval, puxei a meu pai. E aí quando eu gosto muito do carnaval no Rio, quando eu chegava no Rio de Janeiro, eu sabia que lá existia um vereador que era da minha terra, e ele nunca negou isso. Ele dizia: eu sou machadense. Então isso, minha gente, isso a gente carrega para a vida inteira. E isso é feito de quê? Da cidadania, é a origem do homem, entendeu? Então a gente tem que amar a terra da gente. Tem falhas, tem um lado positivo, tudo tem. Toda cidade evolui, toda cidade carrega as consequências da evolução, do desenvolvimento. Tem que haver o negativo, né, para a gente valorizar o positivo, lógico, né? Mas é referência ao homem. Eu posso estar em Recife, em qualquer lugar, mas eu sou machadense, eu tenho orgulho de ser dessa terra. Quando Guerra fala... eu tenho um tio que dizia assim: eu sou machadense, eu vivi nessa terra tão hospitaleira, alegre e feliz, de paz e amor, de fruto e de flor, sou eu quem te diz. Eu sou machadense pelo nascimento, eu sou um brejeiro, eu vivi nessas ruas fazendo seresta, eu sou o teu seresteiro. Os melhores momentos de toda a minha vida, aqui eu vivi. Foi aqui que nasceram aquelas pessoas que eu mais amei. Eu já fiz teu poema, fiz tua canção, Machados querida. Tu permanece em mim e eu em ti. Então, Machado não pode sair do coração da gente. De jeito nenhum. É a terra, é a origem. E algumas vezes eu já relatei, você falando de festa, que eu sou músico há muito tempo. Embora não esteja exercendo o dom que Deus me deu no momento, mas devido ao trabalho que a gente se disponibilizou a ter hoje, mas eu comecei a aprender a tocar saxofone com 11 para 12 anos de idade. E eu naquela época, tocando lá no Mercado da Farinha, eu via seu Aristides Guerra, o pai de Guerrinha, por algumas vezes se emocionar quando a gente estava aprendendo as primeiras notas musicais, as primeiras músicas que eu nunca esqueço, era Vassourinha, que a gente estava aprendendo a tocar, e aquele amigo do meu pai, um senhor, se emocionando, tirando um lencinho do bolso, ele andava com um lencinho no bolso, enxugando as lágrimas. Nunca esqueci dessa cena. Só que eu, muito novo na época, não entendia o porquê aquele cidadão estava chorando. A emoção. Era amor a Machado. Amor a Machado. Meu pai amava muito essa terra. Carnavalesco. Muito. Carnavalesco muito, nato, muito, né, Guerrinha? Era. Muitas vezes fez o Carnaval de Machados. E eu agradeço a essa terra também, porque às vezes as pessoas dizem: não, meu pai não foi esquecido. E isso é maravilhoso para mim. E eu agradeço à Câmara dos Vereadores, eu agradeço a quem fez o requerimento, eu agradeço ao prefeito. Eu passo na minha cidade, eu vejo a quadra com o nome do meu irmão, Alfredo Neto. Eu vou para o mercado multicultural, que eu tenho um prazer imenso de mostrar aos meus amigos, com o nome do meu pai, Aristides Guerra. Então, essas são homenagens. A festa esse ano, que lindo, foi a homenagem à minha avó, tanta coisa linda que a gente viveu. Então são coisas assim, é como se a gente estivesse recebendo de volta esse afago, esse amor que meu pai tinha por Machado. Essa coisa que não se tira, que a gente valoriza muito. Não, meu pai não deixava morrer o carnaval. E até hoje eu encontro Joaldo, eu encontro tantas pessoas, eles dizem: mas seu Guerra, ele pedia aos pais para que as filhas fossem para o mercado brincar carnaval. E aí, se eu for falar do Bloco do Papoula, fundado pelo meu tio, pelo meu pai, fundador do Bloco do Papoula, o Bloco da Saudade,
Tanta coisa que eu vivi nessa terra junto com meus tios, de Silvio, de senhor. E aí eu tive a honra, Guerra, de estar como secretário nesse momento da homenagem a Aristides Cavalcante Guerra. Foi, é um amigo do meu pai. Fico bastante grato, nossa família agradece sempre. E é um amor imenso, eu quero estar sempre em Machados. Você tá... Não, e é bom também ressaltar que ele só não fazia o carnaval, né? Sim. Ele era uma pessoa altamente festiva. Todas as festas de Machados, ele era quem organizava, inclusive a de São Sebastião. Muito tempo. Depois, quando ele foi ficando mais velho, doente, aí outras pessoas foram assumindo a responsabilidade. Até também o município já tinha evoluído, né? Já tínhamos alguns recursos. E ele foi se afastando, mas nunca deixou de participar, de estar sempre por perto, sabe? E ele, quando ele disse que ele chorou, quando escutou eles tocarem, eu entendo por que ele chorou. Porque quem viveu as épocas das nossas festas, e para ele imaginar o povo da minha terra, né? Hoje temos músicos. Seu Aristides ia buscar um menino que tocava, como é aquele instrumento grande, um surdo não, como é? Surdo, né? Surdo. Era um instrumento daquele, que tarol, soprava, que eu não sei do nome. Trombone. Desculpem vocês aí, eu não sei do nome dos instrumentos. Eram 3 rapazezinhos que vinha de Bom Jardim, que a gente chamava de lata d'água na cabeça, porque só tocava isso. Um abraço. Né? E eles vinham e faziam as festas assim, com animação tão grande, mas não deixava morrer as tradições. Como você relatou, era assim, tão difícil de fazer que quando fazia era um prazer muito grande, não é? Muito grande. E quando ele escutou vocês, quando ele viu vocês tocando e sabia que vocês eram da terra, que aqui já podia se fazer uma festa sem tanto sacrifício, ele chegou a ver alguns carnavais aqui, eu acho que os 3 primeiros carnavais que eu toquei, Aristides Guerra ainda chegou a ver os músicos de Machado tocando, sim. Na época, maestro Zezinho, quem nos ensinava música, e a gente tocava. Depois a gente teve outro grande maestro, que foi Pedro Matheus de Lucena, um dos compositores de música de Machado, do hino da nossa cidade. Ele foi meu amigo Pepe, que se esforçou muito conosco. E tivemos aqui também uma das maiores fanfarras de Pernambuco, não é? A gente teve aqui em Machado, eu tive o prazer, a honra de participar das maiores fanfarras, o qual Guerrinha era um dos coordenadores dela e puxava a orelha da gente. Então, para vocês terem uma ideia, né? Desculpa aí. Ele diz que a gente teve uma das maiores fanfarras. Cadê essa fanfarra? Onde é que ela foi parar? É isso que machuca a nós, porque a nossa cidade já teve tanta coisa boa, Judite, que poderia ter evoluído. Judite, eu falei para a Regi ontem, numa conversa com ela, que na época que a gente teve a maior fanfarra, uma das maiores fanfarras de Pernambuco, nós não tínhamos telefone celular, nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos a internet à disposição. Então essa fanfarra que eu participei desde o comecinho, ela era tudo isso para a gente. Ela era a nossa diversão, nosso WhatsApp, nossa internet. Ela era o nosso passatempo, a gente fazia com amor. E assim, nesse período eu era o diretor de cultura do município, na gestão de Silvio Borba. E aí, que prazer viajar com esses meninos de São Caetano, a Garanhuns, a Recife, e toda essa região, e tocar e receber o prêmio. Eu e Zefinha, o pessoal já brincava com a gente, dizia que eram as balizas oficiais. Era verdade. Porque a gente levava para toda essa região e era prazeroso, e eu me sentia tão feliz de ver. Eu lembro que uma ocasião em Orobó, a banda de Machados esperada, e às 18 horas a banda toca Ave Maria de frente à igreja Nossa Senhora da Conceição, e foi uma emoção para a gente. Lembro muito bem. Nós ganhamos o prêmio de melhor banda, e foi assim, crescer dentro de uma cidade, de uma história que você ama. Eu amo Machados. E aí, na vereda de festas, a gente tem aqui a filha do saudoso Saul.
Saul fazia a maior fogueira, para quem não chegou a ver, eu cheguei a ver, tive o prazer, como digo, a honra de presenciar isso, a maior fogueira que Machado tinha. Como começou essa história? Da fogueira de Saul, conhecidíssima, viu, gente? A fogueira de Saul era conhecidíssima. Até hoje, esse Até ano hoje, né? fizeram uma bem grande. Até hoje a gente tenta, né, fazer. Meu pai amava a época junina, como ficou impregnado no sangue de toda a família, assim como eu adoro a época junina, todo mundo, né? Aí meu pai, ele dizia, passava agricultor, ele passava os 6 meses todinho trabalhando e criando bode, porco e juntando lenha, para fazer a fogueira de São João. E todo no cantinho lá, separado, a lenha para fazer a fogueira de São João. E na minha família, lá na capelinha, junto à capelinha Nossa Senhora de Fátima, ele tinha o maior prazer de erguer a fogueira até 5 metros de altura e matar o bode e fazer muita pamonha, muita canjica. E professora, ele fez isso durante quantos anos? Você lembra? Ele fez isso durante uns 15 anos, uns 15 anos. Aí, até ele morrer, não foi? Foi, até ele morrer. Aí ele chamava o saudoso Zé Martins, sanfoneiro. Zé Martins montava a caixa de som na calçada, junto com Beto, o esposo de Raimundinha, junto com o pai de Diana, Bibiu, e ficava tocando sanfona, e lá a noite toda aquele forró, pé de serra. Minha mãe servindo ao pessoal que vinha, as esposas dos tocadores me acompanhavam, servindo café. Muita pamonha, muita canjica, não era? Muita festa. Teve festa junina de minha mãe com minha irmã, fazer 120 pamonha. E o rastapé amanhecia o dia. E amanhecia o dia. E ele dá café ao menino e bota lanche para o menino e aquela alegria. Era uma pessoa que amava muito, gostava muito, muito, muito da época junina. Muito. Ainda existe lá em casa uns LPs de Luiz Gonzaga, que ele botava. A Cisão de Gonzaga. Ficava cantando, cantava muito, gostava muito mesmo. Uma coisa muito bonita que a gente tinha aqui, que era uma tradição muito boa nossa, e ela acabou, acho que por causa da questão financeira da população em geral, foi a guerra de Buscapé, não é? Nossa guerra de Buscapé era muito boa. Eu acredito que não só pela questão financeira, mas também a cidade cresceu, né? As casas se modificaram e o perigo, né, que gera. Olha, eu não sei se eu sou velho, não, mas ainda participei da guerra de Buscapé. Era muito bom correr na rua com a guerra de Buscapé. Ficar escutando aqueles barulhos horrorosos, na noite de São Pedro. Trancava as portas. E voltando ao assunto da fogueira, Flávio, a gente, junto com eu e o restante, né, o pessoal, a família, junto com o Saul Neto, né, a gente está tentando ver se resgata essa vontade dele, né? Que ele tinha muita vontade que isso continuasse. Eu vi quando vocês... Esse ano a fogueira teve quantos metros? Esse ano a fogueira só teve 2,80 metros. Vamos aumentando, vamos aumentando. Vamos aumentar até chegar a... Assim como a tradição da girândola, vamos ano que vem a gente trabalhar em cima disso para a gente fazer a fogueira de Saul cada vez maior. Assim como a girândola rasteira, ela teve essa evolução dela, né? E hoje é a maior girândola rasteira do mundo. Engraçado que uma mulher perguntou: como é que você sabe que é a maior girândola rasteira do mundo? Tem outra cidade que faça isso. Não, eu perguntei para ela: como é que você prova que não é? Aí ela ficou olhando para mim. A única que existe, né? A única, né? Pelo menos eu não conheço nenhuma, que a gente tem notícia, né? E outra coisa também interessante, já tomando aqui a história da minha amiga, os São Joãos da nossa cidade, né? Que eram animadíssimos, mas após a morte do Major, que foi justamente no dia de São João, ou véspera, não me lembro muito bem a data, a cidade perdeu assim o entusiasmo por esses festejos. Porque cada ano era aniversário de morte, né? Era. Aí se passou a se comemorar tudo no São Pedro, mas a população particularmente fazia o seu São João. Certo. Aí seu Saul tinha a turma dele, outras famílias, assim, eu lembro também lá no terreiro de seu Oscar, né? No terreiro de seu Oscar. Escolas, muito bom, né, também. Nas escolas, né? Comemoração nas escolas. Né? Então cada pessoa começou a comemorar o São João assim mais particularmente. E era muito interessante porque os costumes da época não se perdeu. E foi transferido todo esse entusiasmo pelos festejos juninos para o São Pedro.
que hoje é uma das maiores festas que a gente tem, né? O São Pedro e consequentemente agora está virando tradição na nossa cidade a cavalgada, né? Então, encerrando os festejos juninos, a gente sempre vai ser agora a cavalgada, que está sendo um grande evento atualmente. E falando em grande evento, eu queria só, para a gente ir finalizando, a questão do... Então, vou negar. Bate-papo, né? Quando a gente chegou aqui para os internautas saber, Regis disse, Flávio, demora muito. Não, Regis, demora não. A gente já vai mais de 1 hora de bate-papo aqui, é porque tá gostoso, né? Tá fluindo, né, cara? Falar das origens, da nossa história, da nossa cultura é muito bom, né? E que não fique só aqui, né? Que a gente procure gravar tudo isso, guardar, claro. A gente consiga realizar o grande sonho que é para a gente fazer o museu histórico da nossa cidade. Isso. Através de fotos, de contos e, se Deus quiser... Vamos fazer uma campanha assim para fazer com a ajuda da administração. Vamos fazer uma campanha para arrecadar material para a gente fazer esse museu histórico da nossa cidade. A gente teve uma grande empreitada que foi fazer a festa do centenário, né, de São Sebastião. A Secretaria de Cultura, com o prefeito Agemiro, o vice Juarez e todos os secretários empenhados, com a ajuda de todos vocês que estão aqui presentes, inclusive o pessoal dos bastidores, a gente teve uma grande empreitada que era fazer essa festa de São Sebastião, por ser centenário, uma responsabilidade imensa. Então foi tudo muito bem pensado para poder ser executado, tanto a parte religiosa quanto a festa profana. Então, vamos falar só um pouquinho para a gente fechar desse evento, que, na minha opinião, foi um dos maiores, sou muito suspeito a falar, claro, mas foi uma das maiores festas que a região já fez, em termos de grandiosidade do evento, como em organização. A gente tem exemplo de algumas cidades vizinhas que não está seguindo a risca o que a gente fez. Vamos começar com Guerrinha, que é neto de Ana, que quem começou tudo foi ela. Guerrinha, essa festa de centenário, foi o que você esperava? Foi maior? Foi menor? Diga pra gente o que é que você achou, já que você estava bem de frente à Praça de São Sebastião, que também foi feita em homenagem ao santo. Realmente superou todas as expectativas, né? A parte religiosa foi belíssima. Nós tivemos a participação no novenário de muita gente. Padre Elias é uma pessoa maravilhosa e foi muito bonita a parte religiosa, com o apoio de Judite, de Nessi, de Marluce, dessas mulheres guerreiras que tomam a frente e faz. Nós fomos homenageados, a celebração foi muito bonita, o coral da igreja cantou divinamente, foi muito bonito. A parte religiosa linda e a social, é lógico que a minha cidade está muito bem entregue em todas as áreas. Eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço para o nosso prefeito, parabenizar pelo trabalho excelente no município, o zelo pela nossa terra, a Secretaria de Ação Social, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, a Saúde. Machados caminha. E quem vem de fora vê nitidamente essa mudança. E aí foi lindo a festa, foi gratificante estar aqui, participar. E me nasce um orgulho do bem, de participar, de ser filho, de ser membro e filho dessa família, né? Minha mãe nos deixou esse legado histórico, que eu tenho muito cuidado e zelo, tanto é que eu poderia estar morando fora, mas está ali a casa que foi do Major João Marques, da minha mãe, né? E eu hoje dou continuidade àquela casa e ela vai ficar para a prosperidade. Meus irmãos, meus sobrinhos vão tomar conta um dia. E o legado histórico que abastece a alma e consolida em mim essa vontade e esse orgulho de ser machadense. Eu parabenizo a todo mundo. É muito bom ver Machados crescer. É muito bom ser filho de Machados. Guerrinha, certas vezes, ele conversando comigo, ele disse assim: eu moro no lugar mais bonito de Machados, na frente da igreja, ao lado do mercado multicultural, em frente à Praça São Sebastião. Ele disse: é muito privilégio, cara. Bem obrigado. No centro, né? E também aproveito, né, já que a gente está terminando, para agradecer essa oportunidade de estar aqui, de conversar sobre a minha terra, sobre o meu povo, sobre a minha origem, né, e de salientar a importância da história.
É impossível você viver sem história. História faz parte da vida. Tomara que essa nova geração absorva esse conhecimento e dê continuidade a esse legado histórico, que é a minha grande preocupação hoje, é que os jovens não conhecem a sua história. E é necessário que as escolas, que as instituições promovam esses momentos de debate, de conhecimento, convide outras pessoas para que elas possam também relatar a visão delas, os focos que ela tem de observação na história, para que isso possa se prolongar. E fique registrado, né? A importância desse registro. Olha, o seu Damião, uma pessoa pertenceu à nossa sociedade, tem um legado muito grande. Tem uma história belíssima. Belíssima. Seu Antônio Cardoso, tanta gente que passou por Machados, construiu isso aqui, ajudou a formar isso aqui, e que aos poucos vai desaparecendo da lembrança, da memória. Por isso a preocupação. Por isso essa necessidade. Entendeu? A gente, vamos aí procurar mais algumas pessoas, que depois vai ser uma surpresa até para vocês, para contar uma parte da história, alguns bem idosos, que a gente vai ter o maior cuidado de fazer a entrevista com ele, de bater esse papo com ele, na verdade, mas que isso vai ficar tudo registrado. E agradecer também esse momento aos meus ex-alunos que estão aqui, né? A minha amiga, eternamente amiga, as duas. Judite é uma pessoa ícone na educação, eu tenho uma admiração profunda. Você é suspeito. Eu sou suspeito. E a minha amiga Regi, que é assim, história desde sonho de Peninha até hoje. Estamos aí juntos. E amigos é muito bom. Amigo é coisa para se guardar mesmo. Do lado esquerdo do peito, né? É um prazer estar aqui com todo mundo. Desejo que todo mundo seja feliz, que absorva esse conhecimento e que propague essa história para que Machado se consolide cada vez mais. E é interessante, Flávio disse ainda há pouco, que a gente estava reclamando, uma hora é muito tempo, e realmente, não foi não. Se nós fôssemos contar em detalhe todos os nossos conhecimentos da história, a gente levaria dias, né? E com certeza ainda ficaria algumas coisas para serem contadas. Então é interessante também, e eu gostaria de aproveitar, já que nós estamos encerrando esse momento prazeroso, né? De chamar a atenção dos jovens, da nossa população, que independente de qualquer coisa, cor, partido, religião, nós somos um único povo. Devemos ter uma única preocupação, né? O nosso progresso vai nos valer, não só para mim, mas para todo mundo. Quando a gente cresce em conjunto, né, o benefício só não é meu, só não é dele, é de todos. Veja como Machados cresceu, mas não cresceu só hoje, ele vem crescendo já há algum tempo. Quando a gente começa a ver a nossa história da origem, a gente vê, realmente, hoje se destacou, né, porque apareceram coisas, mas muita coisa que ainda ficou lá atrás, que deu suporte a essa continuidade. Então é interessante, foi a base, né, Jota? Justamente, é interessante que o nosso jovem comece a se interessar pela nossa história. Não é feio, não. Isso é brega, isso é ultrapassado, não é não, gente. É como o meu amigo diz, um povo não sobrevive sem sua história. Então é necessário respeitar o que foi lá para trás, os antigos, as memórias, porque dela a gente vai tomar suporte para fazer com que as coisas aconteçam, porque do contrário, tudo vai morrer e você vai ficar o quê? Hoje só resta, às vezes eu digo muito às pessoas que convivem comigo, os jovens não vão ter memória, a não ser da tela de um computador e de um celular, porque não viveram, só vivem o tempo inteiro, como ele diz, tanto ajuda como aliena. E é cuidado com essa coisa. Então, a gente tem que viver todos esses momentos, aproveitar todas essas coisas. Olhar o repentista, o violeiro, o homem que
Hoje eu não vejo mais nas feiras livres da minha cidade, como eu vi antigamente, aquelas mulheres que vendiam panelas de barro. Era lindo, a gente passava, tinha os boizinhos de barro, a vaquinha, o cavalo, tudo que a gente comprava. Em praticamente todas as feiras livres Procura da na região tua não feira existe livre mais. hoje, se você vê isso. Não vê. Porque essas coisas vão se perdendo. Porque para o jovem de hoje, isso é ultrapassado, isso é feio, isso é antigo. Então, essa coisa, não é que você tenha que fazer, digamos assim, tudo de novo. Não, mas respeitar o que foi feito, né? Para que a gente aproveite e cresça mais. Então, agradeço a todos, a Flávio, a companhia dos meus amigos, Regis, Guerrinha, Maciel, ao pessoal da técnica, muito obrigada pela recepção, pelo carinho e o cuidado com que vocês estão tendo conosco. Obrigada a todos. Na viu? geral, nós temos um cuidado muito grande nas pessoas que vêm aqui serem entrevistadas. O meu compadre Alcione da Acordeon já veio. Alguns grupos de pé de serra também vieram para cá já fazer, justamente para a gente manter viva, acesa a chama das nossas tradições, né? E muitas pessoas serão convidadas para cá. Isso é uma maneira, como eu relato mais uma vez, de deixar registrado na história esse momento. Porque a gente está nesse ano corrente, mas daqui a 20 anos irão olhar esse vídeo que a gente está fazendo hoje, né? E saber um pouco da história. Porque, como vocês disseram, não tem nada registrado. Então, isso aqui é um registro histórico, não é? Não é, professora Regi? Quero agradecer a oportunidade, né? Parabenizar essa equipe maravilhosa, parabéns. E também dizer o seguinte: amo Machados, e fazer um pedido que todos estejam assistindo a esse programa. Ame a nossa cidade, respeite a nossa cidade. A gente tem muita coisa bela na nossa cidade. Machado é uma cidade hospitaleira, Machado é uma cidade de um clima muito gostoso. Passem, divulguem isso para os colegas de vocês, porque tudo começa, como o professor Guerrinha, a professora Judite exaltou aqui, em cima do respeito. Se a população não respeita o seu lugar, então não vai crescer. Então vamos amar a nossa cidade, vamos respeitar, independente de qualquer coisa, vamos valorizar todo momento, né, todos os acontecimentos da nossa cidade, e parabenizar a todos e agradecer a oportunidade. Vocês eram muito esperados aqui nos estúdios do Se Liga Machados por todos, né? Quando a gente falou desde o começo, era o professor Pepe também, e vocês três eram muito esperados aqui, que a gente sabia que ia passar mais de 1 hora aqui conversando e o tempo ia ser curto, né? E realmente faz 1h15 mais ou menos, e o tempo a gente tinha assunto para mais 1 hora, né, Guerra? E dizer, professor Guerrinha, que eu moro em um lugar também muito gostoso da cidade, de lado da Capela Mãe Nossa Senhora de Fátima, né? E na praça também da cidade. Vocês estão vendo que teria um debate maior ainda aqui. teria um debate maior aqui, né? Agradecer de coração ao professor Guerrinha, professora Judite, professora Régia, ao pessoal da técnica, a Damião que está ali emocionado com as histórias aqui, o pessoal que nos ajuda para que tudo isso aqui, gente. Essa equipe é maravilhosa, Flávio, uma equipe maravilhosa, tá de parabéns. Foi um presente que Deus me deu para minha equipe. Mas assim, agradecer a todos vocês e dizer que o Se Liga Machado está aqui para a gente conversar, para a gente debater, para a gente deixar a história de Machados mais bonita. Muito obrigado a vocês por esse momento. De vocês para fazer um debate como esse também. Por esse momento aqui, muito obrigado a todos vocês. Marcel sempre faz a finalização, né, Marcel? Meu amigo Marcel finaliza e até semana que vem, se Deus quiser. É isso aí. Desde já agradecendo aos professores aqui presentes. Agradeço em nome do Departamento de Comunicação e também junto com o nosso secretário de Cultura, Esporte e Turismo, ao professor Guerrinha, professor historiador, professora Judite, também a Regis. E a gente convida você a nos acompanhar no YouTube, na página oficial da Prefeitura de Machados, no Facebook e também no Instagram. Um abraço e até o próximo Se Liga Machados na próxima semana.